João Souza, bom dia, João. Então vamos falar lá sobre vamos para a geografia, né? Página 68, geografia, primeira série, primeiro ano. Espaço urbano e definições. Interessante isso, né? Como se formaram as nossas cidades, ou as grandes cidades urbanizadas. No Brasil nós temos São Paulo, né? Uma megalópole. Só perde aqui nas Américas, aqui a América do Sul é a maior, né? Depois temos a Cidade do México e Nova York, é isso? Então, como se dá esse espaço, né? Como cresce esse espaço, né? Para começar falando nisso, né? Nós colocamos em mente uma forma de espiral, né? De dentro para fora, né? Agindo, né? Cidades são isso, né? Elas se constroem, né, com relação a um ponto. É a partir daquele ponto que as cidades crescem. Então, lá na página 68 de Geografia, nós temos lá o espaço urbano, suas definições, urbanização, definição e crescimento, né? A tendência é as grandes cidades crescerem cada vez mais, né? O que acontece, né? A cidade cresce, a partir do momento que você tem uma cidade, você tem as cidades vizinhas, né? Satélites, cidades ao lado, ou regiões metropolitanas, que com o tempo, né, essas regiões metropolitanas vão fazendo parte desses grandes centros, né? Então, como eu falo, por exemplo, São Paulo é bem característico disso, né? Você tem a zona norte, sul, leste e oeste, né, que estão interligadas. Não há um espaço intermediário, né, onde esse espaço intermediário não exista, não tenha nada construído, né? Tudo está interligado, né? O ser humano, né, ele artificializa o espaço, a natureza daquele espaço, criando, construindo, né, interferindo no meio natural, certo? Curitiba, ela ainda é uma cidade provinciana. Para quem não conhece Curitiba, é uma cidade provinciana, né? Por que é uma cidade provinciana? Porque você tem lá, Curitiba, o centro de Curitiba, mas dependendo para a região que você saia, né, ou você vá, você tem um espaço que não está construído, né, um espaço verde, etc., né, que liga a um outro bairro e etc. E tal. São Paulo você não tem isso. São Paulo é uma constante, né? É esse espiral todo preenchido. Então lá embaixo, na urbanização, a urbanização mundial, né, coloca o seguinte: as primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia, posteriormente depois, né, vieram as cidades próximo ao Vale do Nilo, né? Posteriormente, nós temos uma concepção de cidades, das grandes cidades da época do surgimento delas, né? A China e por aí afora, né? Até a primeira grande cidade urbanizada, que foi a Inglaterra, já em 1850, após a Revolução Industrial, né? O que é a cidade? A cidade é um espaço onde todo mundo utiliza, né, por uma questão de necessidade. Essa necessidade é o trabalho. Tá? Então, é nas grandes cidades que se concentra tudo. Só fazer uma ressalva, por exemplo, ele dá um pulo bem grande, que ele vai para 1850, mas antes mesmo, as cidades, se conotava uma cidade, por exemplo, as conotações era com relação a transporte, né? Na Europa, as cidades eram portuárias pelo fato de quê? Pelo fato de os povos, né, terem um comércio relacionado com o mar Mediterrâneo. Então, tudo estava ligado ao mar Mediterrâneo. As cidades que cresciam eram cidades portuárias. É da mesma forma que o Brasil. As cidades mais importantes, ou melhor, as cidades mais antigas do Brasil são cidades portuárias. Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Salvador, e por aí vai, né? Cidades como Manaus,
né, que o transporte é feito através da água doce do rio, né? Belém, que sai para o mar. Então, todas essas cidades, as cidades mais antigas do Brasil, elas são cidades portuárias. É uma conotação, por quê? Porque ali é o encontro, né? As cidades são um encontro de todas as culturas chegam ali com o intuito do quê? De comércio. Então, assim se faz a aglomeração de pessoas em busca de uma melhor condição de vida através do quê? Do trabalho, do comércio, né? De se vender aquilo que produz, né? De se vender aquilo que produz tanto do campo quanto no artesanato, né? Aquilo que se faz, couro e etc. Então, tudo está ligado às cidades portuárias. Posteriormente, essas cidades portuárias vão vão deixar de estar ligado ao porto e vão passar para o, né, vão expandir, vão adentrar ao, aos continentes, né? Daí nós temos daí São Paulo, né, capital, temos a Curitiba, capital, e assim vai. Entendeu? Então, é isso que é interessante de se falar sobre esse primeiro momento aqui. Quando ele fala na Inglaterra, em 1850, né, nós falamos, então, de uma cidade que é baseada também, tem a relação diretamente, né, com essa progressão do trabalho, né, do trabalho da máquina, né, empregando muita gente, de grandes complexos industriais. Isso é um momento da Revolução Industrial, onde as pessoas se aglomeram dentro dos seus complexos industriais, né, em busca de um salário de dinheiro, né, de uma recompensa pelo trabalho. Tá? E o que acontece? É a partir desses pontos, essas grandes, desses complexos industriais que vão se criar as cidades. Está muito próxima, porém, à Idade Média, né? A concepção de espaço e trabalho na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas trabalhavam nos campos e se concentravam também em algumas vilas, né? Nas vilas que se criavam para os trabalhadores. É da mesma forma. Só que ali, mais próximo às grandes cidades que foram desenvolvidas, né? Próximo a essas cidades portuárias, né? Por quê? Porque toda a produção escoava, né? Através da onde? Através do mar Mediterrâneo para outros lugares. Posteriormente, os oceanos, né? Ali, ó, nós temos lá, por exemplo, lá em 1850, grande parte da produção europeia, inglesa, por exemplo, era escoada para as Américas, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Então, tudo tem uma relação, tudo tem de ter uma relação, tudo se cria, né? Tudo se relaciona, né, para essa formação das cidades. Uma cidade urbanizada ela tem que ser uma cidade planejada, né? Esse pensamento, esse planejamento, no começo, primeiramente, desculpem, no começo não existia esse planejamento. Se criava na medida, se criava por precisão. Então, se construíam vilas, muitas vezes, né, pela necessidade, né, da habitação, né, desses trabalhadores. Muitas vezes essas vilas eram denominadas como cortiços, né, espaço onde, como se fosse uma espécie de uma favela. Tá? Então, lá na outra parte, lá nós temos o conceito, tá, de urbano. O que é o conceito de urbano? Vamos lá. Ó. A urbanização consiste em um processo de desenvolvimento técnico e demográfico das cidades. Como eu falei para vocês, tem que ter um planejamento. Ela consiste, né, nesse processo que desenvolve a técnica e a demografia. Né? Então, quando se desenvolve isso, tem que se pensar as consequências disso. Tá? Eu vou terminar de ler, depois eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Diferente do conceito de crescimento urbano, que é a expansão do sítio urbano, ou seja, apenas do espaço físico, sem infraestrutura. Não há um consenso sobre o conceito de urbano. Alguns afirmam que um espaço é urbano quando a população é superior à do campo. Outros quando a sede de um município, caso do IBGE, ou da população superior a 20 mil habitantes. Assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito. Isso é uma definição em comum, tá? Entre uma projeção, né, e um crescimento sem projeção. Ó, assim,
Então, correndo de volta. Assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito. Aí se torna uma questão, e se urbaniza para isso, já vou explicar. A cidade. E na substituição das atividades primárias, agropecuárias, por atividades secundárias, indústrias e terciárias, serviços. Então, o que se dá? Uma cidade é quando, né, se acumulam, se juntam muitas pessoas num espaço físico. Tá? Esse espaço físico ele se faz por intermédio, né, de pessoas, obviamente, né? E o que acontece, né? O que diferencia, por exemplo, de um campo é justamente a produção. Se um campo produz, numa cidade não se produz, ela é terciária. Ela recebe essa produção e ela comercializa essa produção do campo. Então, a cidade se faz por essas características. A urbanização é justamente o quê? A urbanização consiste em você criar um espaço adequado para que todo mundo possa viver naquele meio ambiente. Tá? É uma questão de necessidade. Tá? Então, você cria um espaço, você cria e recria um espaço. Um espaço urbano, ele sempre está em transformação. Daqui a 10 anos, a cidade de vocês, né, vai se transformar por uma questão de necessidade. Né? Ainda mais hoje no mundo onde a tecnologia, né, torna-se, né, o elemento propulsor disso tudo. Então, as coisas se transformam conforme o seu meio ambiente e conforme a necessidade das pessoas dentro desse meio ambiente. Tá? Então, por exemplo, hoje, nós temos, vamos fazer a suposição que uma cidade tenha 10 mil habitantes. E se calcule que daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, melhor, daqui a 10 anos, em vez de 10 mil, vai passar a 20 mil habitantes. Então, daqui a 10 anos, a cidade, a administração pública, ela vai ter que criar espaço, vai ter que transformar um espaço, vai ter que acrescentar nesse espaço uma condição, né, uma melhoria, uma condição de vida para que se vivam 20 mil e não 10 mil pessoas. O número de colégios vai ter que ser maior. Se tem um colégio, se hoje um colégio suporta uma estrutura, né, para 10 mil pessoas, daqui a 10 anos, sabendo que o número vai dobrar, não vai ser um colégio, sim 2 colégios. Se tem um hospital, não vai ser um hospital, vai ser 2 hospitais. Se tem uma delegacia, não vai ser uma delegacia, vai ser 2 delegacias, ou 3, melhor. Entendendo? Né? Vocês estão me entendendo? Então, tudo há uma transformação do espaço. E esse espaço ele se cria, né, se modifica artificialmente. Então, a relação que o ser humano tem com o seu espaço é vital. Necessita disso. Quando você não tem uma estrutura de um espaço, né, há uma decadência. E nessa decadência surge tudo o que possa atrapalhar o desenvolvimento do ser humano. Tá? Ninguém vai para um lugar onde o espaço não garanta uma segurança para você. Ninguém vai a um lugar onde não existe saúde. Ninguém vai a um lugar onde não existe educação. Você só vai se for obrigado a ir. Se você for uma obrigação sua. E caso contrário, não. Tá, a outra parte lá, taxa de crescimento populacional, que diz respeito também sobre isso daí, né? E é específico, né? O que é, então? Os critérios para definir cidade e população variam muito de um país para outro. Existe isso, então. Existe uma cultura. A cultura que está por detrás, né, do desenvolvimento do ser humano imbrica justamente, né, na forma como essa cultura é preservada, né, e consista, né, como uma cultura que, né, tenha pelos seus métodos, né, preservar a própria, ou seja, né, mantê-la como uma cultura solidificada, mantê-la com respeito, tá? Mantê-la como uma cultura que as pessoas possam se identificar, existir uma identificação. É isso que faz, por exemplo, um espaço crescer culturalmente relacionado a uma sociedade, certo? Se você não se identifica com uma cultura, você não vive ali. É muito simples isso. É muito comum isso também. Curitiba, por exemplo, tem muita gente que não consegue viver aqui. Tá? Por quê? Porque é uma cultura que está imbricada diretamente no espaço físico, tá? No tempo
tempo que eu digo, daí, né, nós vemos aqui alguns falam 4 estações no mesmo dia, tá? É, o curitibano também ele tem uma característica de povo fechado, né? Não que seja, né? Mas é. O que que esse não que seja, mas é? É que, na verdade, todo mundo aqui conversa, cara. Só que a gente é rude com nós mesmos, né, cara? A gente é um hábito que a gente criou devido à colonização nossa aqui, devido à imigração que vem, né? Nós estamos aqui, Curitiba, ela tem imigrantes alemães, italianos, poloneses, obviamente portugueses, né? Culturas africanas, culturas indígenas, né, em que as pessoas era uma torre de Babel no início do século XIX aqui, início de 1800, até início do século XX, era uma torre de Babel, as pessoas falavam seus idiomas, né, não entendiam um outro. Né, posteriormente que passou-se a ter, e ainda hoje é difícil, né, não é uma questão de que eu sou melhor do que você, é uma questão que as pessoas não se entendiam mesmo, cara. Eram de culturas diferentes, vieram também de situações diferentes da Europa. Então faziam que muitas vezes, né, vindo por pestes, por guerra, por fome, por miséria, né, e às vezes encontrasse aqui o seu inimigo comum, cara. Né? Então, né, teve uma briga aqui entre poloneses e alemães aqui que foi até notícia, né, no jornal aqui, isso no início do século XX, Guerra do Pente. Né? Brigaram por causa de um pente, deu treta, quebrou o pau para todo mundo ali, cara. Muito louco o negócio. Então, esse conceito de urbano, né, essa taxa de crescimento populacional está diretamente ligada a isso. Quando uma cidade cresce, ela tem que se desenvolver conforme o seu crescimento, né? O índice de desenvolvimento humano, ela tem que crescer conforme isso. Caso contrário, ela deslancha. Eu vou dar um outro exemplo, todos os exemplos aqui de Curitiba, obviamente, porque eu moro aqui, né? Na verdade, não moro em Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais, que é uma cidade metropolitana de Curitiba. Mas eu vou dar um exemplo disso para vocês. Como que, quando a coisa não tem, quando a coisa não é estudada, quando a coisa não é programada, o quanto pode ser difícil conviver com uma infraestrutura não pensada. Vocês provavelmente já ouviram falar de uma fábrica chamada Renault. Né? A Renault, ela é do lado da minha casa. Eu moro a menos de 500 metros da Renault. Tá? Todo mundo no Brasil todo, a Renault vai se instalar, que beleza. Beleza nada, cara. Entendeu? Muito pelo contrário, que inferno que criou isso daqui tudo, cara. Certo, gerou emprego, né? Não só para muita gente, né? Mas também gerou, tá? Como eu falei, acabei de falar, um inferno, cara. Por quê? Porque ela veio do dia para a noite, se instala sem pagar impostos, ela não paga impostos aqui, né? Se instala porque foi doado um espaço de terra para ela se instalar, e dali para frente, como no Brasil, né, tudo é em cima da hora, dali para frente começou. Né, aqui onde eu moro era uma região de chácaras. Né? Houve várias invasões aqui, principalmente na área manancial da Marinha, que é eu moro quase próximo ao litoral. Então houve invasão da área manancial da Marinha, a violência aumentou, é claro, né, grande número de pessoas. E Curitiba se transformou do dia para a noite, cara. Por quê? Porque em vez de 10 mil habitantes passaram a viver de um dia para a noite 20 mil. Né? Pessoas que vieram, claro, óbvio, né, com o sonho de dar melhores condições para suas famílias, né, ou começar uma vida aqui e tal, que vieram para cá. E assim se deu, né? Uma infraestrutura não pensada. Muitos carros. Curitiba não tem uma estrutura para o número de carros que tem hoje. Vocês têm uma ideia, são 2 carros por cabeça aqui, né? Pelo censo. Né? São 2 carros por. Então, Curitiba tem uma estrutura de uma cidade provinciana. Na hora do rush, ou seja, nos momentos em que estávamos, né, um pouco antes da pandemia, na hora do rush, ou seja, nos horários da manhã, entre 7 a 8 da manhã, e nos horários da tarde, de 5 e 6 da tarde, era quase impossível você andar de carro daqui em Curitiba. Ou sair ou entrar dele. Né? No começo você entrar, depois você sair. Então, isso tudo, quando você não tem uma estrutura bem pensada, planejada,
a coisa pode ter resultados não positivos e sim negativos, fazendo com que quem viva desses espaços sofra, porque já tem o costume da sua cidade, tá? Vamos voltar lá então, né? O conceito de urbano. Tá? A urbanização consiste em um processo de desenvolvimento técnico e demográfico das cidades, como eu falei, ó. Consiste em um processo de desenvolvimento técnico e demográfico das cidades. Diferente do conceito do crescimento urbano, que é a expansão do sítio urbano, ou seja, apenas o espaço físico sem infraestrutura. Um sítio, ou uma chácara, ou um lugar onde você trabalha com agricultura, você cria uma casa e usa todo o seu redor, sem ter maiores problemas. Agora, quando você vai para um lugar onde você estabelece uma cidade, aonde você vai saber que vai conviver com mais pessoas, tá? Com números de pessoas transitando ali, necessitando de serviços ali, você vai ter que criar uma infraestrutura para que isso aconteça, para que isso não gere e não crie problemas. Tá? Eu vou dar um exemplo a vocês. Até hoje não foi resolvido, mas, por exemplo, países mais pobres que o nosso daqui da América Latina têm um sério problema com isso. Tá? A cidade de Leste, alguém conhece a cidade de Leste? Né? Nunca no Paraguai? Assunção, conhece? São cidades que o comércio é muito grande, só que a infraestrutura não corresponde ao número de pessoas que frequentam ou que vão todo dia ou que, né, para comercializar nesses lugares. É por isso que você vai dessas cidades e, infelizmente, você tem, por exemplo, uma cidade um pouco mais suja, né? Por quê? Porque não tem uma infraestrutura que dê conta daquilo tudo. É 10 vezes maior o número de pessoas que transitam ali do que o número de pessoas que vivem ali. Eu fico imaginando você viver num lugar daquele lá, você morar num centro lá, né, de Assunção, Paraguai, ou Cidade de Leste. Eu já conheço, tem outras cidades, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Cara, é difícil, é muita gente, né, concentrada num espaço onde não tem uma infraestrutura. Diferente, por exemplo, de uma cidade que é como Cusco, por exemplo, né, que é uma cidade turística, onde tem de existir uma infraestrutura, por quê? Porque o turismo é que garante, né, que aquela cidade, né, sobreviva. Né? É através do turismo que garante que aquela cidade seja uma cidade do porte que ela tem. Então, tudo exige uma conciliação, principalmente do governo, com relação ao espaço físico. É o governo que administra aquele espaço, tá? E não a pessoa que mora naquele espaço. Curitiba, por exemplo, né? Eu cito, como eu falei, não é porque eu sou, se eu sou São Paulo, obviamente que eu falava de São Paulo. Se no Rio de Janeiro, obviamente que eu falava do Rio de Janeiro, mas Curitiba também, né? Dos últimos, agora não, agora claro que não por causa da pandemia, né? Mas do tempo para cá, nos últimos tempos para cá, o centro de Curitiba, né? Os espaços, né, de entretenimento em Curitiba ficaram muito pequenos para o número de pessoas que passaram a frequentar. Tá? Criando não uma ordem, sim uma desordem. Então, a galera lá no mesmo espaço lá achava que podia fazer tudo o que queria fazer e realmente fazia, e a coisa tomou uma proporção de violência. Né? A violência se generalizou aqui dos últimos anos para cá. Né? Justamente por esse frequentamento, por frequentarem esse espaço sem segurança, sem uma infraestrutura para que aquelas pessoas pudessem frequentar, né, com segurança. Estão me entendendo? Então, vai ficar para vocês aqui a taxa de crescimento populacional, tá? E o espaço de construção, talvez, ou podemos retomar na próxima aula. Na outra página nós temos a cidade, município, se cidade e município é a mesma coisa. Tem os exercícios, né? Lembre que tudo essas aulas que eu trabalho com vocês aqui são aulas que vocês têm, que são eu dou uma base para vocês, né? Eu trago uma base informacional para vocês, né? Mas são quem tem que desenvolver isso são vocês em casa, entendeu?
tem que fazer exercício, tem uma série de coisas ali que vocês podem fazer, né? E me trazer aqui com dúvidas, vocês podem perguntar, né? Eu estou aqui para isso, né? Estou aqui para trabalhar para vocês, para ajudá-los a compreender, né, as disciplinas a qual eu me proponho a trabalhar. Então, não é só eu falando aqui, isso pode ajudar, mas não é tudo. Ai, ai. Tudo bem, então? Vamos, tem mais aulas? Tem mais aulas daqui pra frente? Sim ou não? Não. Então tá bom, José. Então tenha um bom dia, até amanhã. Amanhã nós continuamos, ok? Beleza. Tchau, Valeu. tchau. Falou.